Bem-vindo ao Editor Tech, o espaço de análise e debate da tecnologia de amanhã, sempre baseado nos artigos do portal editortech.com.br. Olha, se a primeira imagem que vem à cabeça quando a gente ouve a palavra jogo é, sei lá, um adolescente num quarto escuro, talvez seja a hora de atualizar o software. Por muito tempo, a gente associou games a puro passatempo, né? Uma distração. Mas e se eu te disser que essa mesma tecnologia está sendo usada para treinar cirurgiões, formar líderes de multinacionais e até ensinar economia na universidade? Hoje, a gente vai analisar como a gamificação deixou de ser só um conceito da moda para se tornar uma ferramenta de aprendizado super poderosa para adultos. E para essa nossa conversa, a gente está se baseando num artigo muito bom da Lina Zhang, que meio que mapeia essa revolução silenciosa. É uma revolução mesmo, e o nosso objetivo aqui é ir um pouco além do óbvio. A gente não vai só listar exemplos, mas sim desvendar a psicologia por trás disso, sabe? Porque o nosso cérebro, já adulto e muitas vezes mais cético, responde tão bem a desafios e recompensas que vêm de um jogo. Vamos explorar as aplicações práticas, do chão de fábrica à sala da diretoria e, claro, dar uma espiada no que vem por aí com realidade virtual e aumentada que, nossa, prometem levar isso para um outro patamar. Ótimo. Então, vamos direto ao ponto, porque isso funciona. Qual é a mágica que faz um jogo prender nossa atenção de um jeito que, sei lá, uma apresentação de slides de 2 horas nunca vai conseguir? Parece até contraintuitivo que uma distração possa ser uma ferramenta de foco. Então, o que é fascinante aqui é a troca de combustível do nosso cérebro. O aprendizado tradicional, na maior parte do tempo, ele roda com o que a gente chama de motivação extrínseca. Você estuda para tirar uma boa nota, para conseguir um diploma, para ganhar um aumento. A recompensa está sempre lá fora, no futuro. Os jogos, eles viram essa chave. Eles operam com a motivação intrínseca. Que é o prazer da coisa em si. Exato, é o prazer genuíno de superar um desafio, a satisfação de dominar uma habilidade nova. É a diferença entre correr porque o médico mandou e correr porque você ama a sensação de superar seu próprio tempo. Perfeito, a analogia é essa. E os jogos são mestres em criar essa sensação. Eles fazem isso com mecanismos de recompensa imediata. Aquela barrinha de progresso que vai enchendo, os pontos subindo na tela, um badge que aparece. Tudo isso é feedback instantâneo. É o cérebro recebendo um microsinal de você está no caminho certo. Continua. Isso reforça o comportamento positivo de um jeito muito, muito mais poderoso que uma nota no fim do semestre. Entendi. Mas isso não corre o risco de ser um estímulo meio superficial? Essa busca por pontos e medalhas virtuais se sustenta no longo prazo ou é só um truque para manter a gente engajado por uns minutos? Essa é a grande questão, e é aí que entram os bons designs de jogo. O artigo da Zhang destaca que os melhores series games, que são os jogos criados com um propósito educacional, eles não se apoiam só nesses mecanismos. Eles usam narrativas, a informação que você precisa aprender não é jogada de forma aleatória, sabe? Ela é parte de uma missão, de uma história. Você não está só decorando regras de segurança, você está tentando evitar um desastre numa plataforma de petróleo virtual. O contexto torna tudo relevante e principalmente memorável. Isso me leva a outro ponto que o artigo toca e que me parece crucial para o público adulto: o medo de errar. No ambiente corporativo ou mesmo na faculdade, errar tem um peso, né? Pode ser constrangedor, pode afetar sua carreira. Exato, ninguém quer levantar a mão para fazer uma pergunta boba. Pois é. E os jogos, por natureza, eles criam o que o artigo chama de um espaço seguro para experimentar. O erro num jogo não é uma falha, é um dado, é informação. Ele não é punitivo, pelo contrário, é a principal forma de aprender. Isso cria um ciclo de feedback rapidíssimo. Você tenta uma abordagem, não funciona, o jogo te mostra o resultado na hora, você entende o porquê e ajusta a estratégia. E tenta de novo. Esse ciclo de ação, feedback e ajuste é a aprendizagem ativa na sua forma mais pura. É a diferença entre ler um manual de voo e pilotar um simulador. Exatamente. Certo. Então, a psicologia faz todo sentido. É um ambiente que estimula a curiosidade e remove o medo. Mas o artigo vai além.
Argumenta que isso não serve só para memorizar procedimentos. A promessa é de desenvolver competências muito mais profundas, as famosas soft skills. Sim, e aqui a coisa fica realmente interessante. O que é brilhante nisso é que o jogo meio que engana o cérebro para treinar habilidades que, de outra forma, seriam um tédio de aprender. Ninguém acorda animado para fazer um curso online sobre resiliência, né? Mas todo mundo que joga conhece a satisfação de finalmente derrotar aquele chefe final depois de 20 tentativas frustradas. O resultado, que é o desenvolvimento da persistência, é o mesmo, mas a jornada, nossa, é infinitamente mais engajadora. Gosto dessa ideia. Mas, sendo um pouco cético aqui, será que essa habilidade realmente se transfere? Aprender a não ter medo de errar num jogo me torna necessariamente mais corajoso na hora de apresentar um projeto arriscado para a diretoria? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta está na forma como o cérebro constrói padrões. O jogo não treina o ato específico de apresentar para a diretoria, mas ele treina o mindset por trás disso. Ao resolver um quebra-cabeça complexo no jogo, você fortalece as mesmas redes neurais que usa para fazer análise crítica no trabalho. Ao gerenciar recursos escassos num game de estratégia, você está, na prática, fazendo um exercício de planejamento de projetos, de tomada de decisão sob pressão. Ah, entendi. É como um atleta que faz musculação. Ele não está levantando peso para ficar bom em levantar peso, mas para ter mais força e explosão na hora do jogo de verdade. Exatamente essa analogia. E o artigo organiza isso muito bem. Pensa na colaboração. Muitos jogos multiplayer modernos são impossíveis de vencer sem uma comunicação clara, uma coordenação de equipe impecável. É um treinamento intensivo de trabalho em equipe disfarçado de diversão. A capacidade de dar e receber feedback, de ajustar a estratégia do grupo em tempo real, são todas habilidades diretamente transferíveis para um ambiente de projeto ágil, por exemplo. Ok, a teoria é robusta, mas vamos para a prática. Onde é que isso deixa de ser um conceito interessante e vira uma ferramenta que uma grande empresa, sei lá, um banco ou uma mineradora, estaria usando hoje? Olha, as aplicações já são muito mais comuns do que a gente imagina, principalmente através dos serious games. O artigo da Lina Zhang dá exemplos ótimos. Pensa no treinamento de compliance, que geralmente é o mais chato de todos. Em vez de um PDF de 100 páginas que ninguém lê, uma empresa pode criar uma simulação onde o funcionário enfrenta dilemas éticos realistas. Ele precisa tomar uma decisão e o jogo mostra as consequências legais, financeiras, de reputação. O aprendizado é imediato e contextual. A pessoa vivencia a consequência da má decisão, mesmo que de forma virtual, o que é muito mais marcante do que um slide dizendo "não faça isso". Sem dúvida. E o mesmo vale para o desenvolvimento de liderança. Existem simuladores que colocam o futuro gestor no meio de uma crise, um problema na produção, uma greve, um cliente gigante insatisfeito. Ele precisa alocar recursos, se comunicar com a equipe, negociar, tudo sob pressão. E, claro, tem o treinamento de hard skills, as habilidades técnicas. Em setores de alto risco, como aviação, energia, saúde, isso já é padrão. Cirurgiões treinam procedimentos delicados em simuladores. Pilotos treinam falhas de motor. Engenheiros simulam a resposta de uma estrutura a um terremoto. É a prática sem o risco. E fora desses treinamentos de altíssimo risco e custo, como a gamificação aparece no dia a dia das empresas? Ela aparece de formas mais sutis. O artigo menciona os sistemas de pontos e badges para incentivar a conclusão de cursos internos ou a adoção de um novo software. Ou os leaderboards, os placares de liderança. Uma equipe de vendas pode ter um placar que mostra quem está atingindo as metas, criando uma competição amigável. Mas isso dos leaderboards não pode criar um ambiente meio tóxico, onde a colaboração é substituída por uma competição predatória? Como se evita esse risco? Excelente ponto. Uma implementação mal feita pode sim ter o efeito contrário. O segredo, segundo os especialistas que o artigo cita, é focar em métricas de time e não só individuais, ou em métricas de progresso pessoal. Em vez de premiar só quem vendeu mais, pode-se premiar a equipe que mais melhorou, ou o indivíduo que completou mais módulos de treinamento. A ideia é estimular o crescimento, não uma cultura de vencer a qualquer custo.
Outra tática é transformar projetos em missões, as quests, sabe? Com etapas claras, objetivos definidos e pequenas recompensas no caminho. Isso dá um senso de progresso. E essa lógica se aplica também fora do mundo corporativo? Vejo universidades começando a explorar isso, não? Sim, a seonqueira está cada vez mais tênue. O artigo cita exemplos fascinantes. Aulas de história usando jogos como Civilization, onde os alunos não apenas leem sobre o Império Romano, mas precisam tomar as decisões políticas, econômicas e militares que o levaram ao auge ou à queda. Ou aulas de economia com simuladores de mercado financeiro, onde os estudantes testam teorias complexas sem arriscar dinheiro de verdade. Isso tira os conceitos do plano abstrato, sabe? Torna tudo palpável. Isso muda completamente a forma de avaliação. A prova deixa de ser sobre memorizar a teoria e passa a ser sobre aplicar a teoria para resolver um problema. Exatamente. A avaliação se torna o desempenho dentro da simulação. E o mais interessante é a quantidade de dados que essas plataformas geram. Um professor consegue ver não só a nota final, mas como o aluno chegou lá, onde ele travou, que estratégias tentou. Isso permite um feedback muito mais personalizado, identificando as dificuldades de cada um de forma precisa. Essa ideia de simulação parece ser o ponto central. Se hoje a gente já tem simuladores tão avançados, o que acontece quando tecnologias como a realidade virtual, que nasceram para isso, entram na equação com força total? Aí, nós damos um salto quântico em termos de imersão e eficácia. A realidade virtual, a RV, permite criar cenários ultra-realistas e complexos. O artigo dá o exemplo de cirurgiões que, com um headset de RV, podem treinar um procedimento num modelo 3D de um órgão, sentindo até o feedback tátil da resistência dos tecidos. É a memória muscular sendo treinada ao extremo. Ou imagine equipes de emergência treinando evacuação de um prédio em chamas. Com o RV, eles podem experimentar o estresse, a desorientação da fumaça, a pressão do tempo. Tudo num ambiente 100% seguro. E a realidade aumentada, a RA, entra como nisso. Ela é um pouco diferente, certo? Sim, a distinção é fundamental. Enquanto a RV te transporta para um mundo completamente digital, a RA sobrepõe informações digitais ao nosso mundo real. O artigo da Zhang traz um exemplo que parece ficção científica, mas já é realidade. Um técnico de manutenção, usando óculos de RA, olha para um motor complexo. Sobrepostos à visão dele, ele vê diagramas, manuais, a temperatura de cada componente em tempo real e até setas indicando qual parafuso soltar primeiro. É o conhecimento sendo entregue no exato local e momento em que é necessário. Isso é incrível. Mas, ok, tudo isso soa fantástico, quase como uma solução mágica. Mas não pode ser tão simples. Quais são os desafios, as barreiras, para que isso se torne o padrão? Parece algo caro e complicado. Essa é uma ponderação crucial que o artigo faz. Não há uma solução mágica, não. O primeiro grande desafio é o risco de esquecer o objetivo principal. É muito fácil criar um jogo que seja super divertido, mas que, no fim das contas, não ensine nada. O aprendizado precisa estar no centro do design. Se for possível vencer o jogo usando um atalho ou sem entender o conceito de verdade, a ferramenta falhou. E tem a questão do público, né? Um jogo que funciona para um jovem de 20 anos pode parecer bobo ou uma perda de tempo para um executivo de 50. Sem dúvida. A adaptação ao público adulto é crítica. Os temas, as narrativas, os desafios precisam ser relevantes para a carreira e para a vida daquela pessoa. O adulto precisa ver claramente qual é o retorno sobre o tempo que ele está investindo ali. E, como você mencionou, tem a barreira do custo. Desenvolver um serious game de alta qualidade, principalmente com RV ou RA, ainda é um investimento significativo. Isso pode ser um impeditivo para empresas menores ou instituições de ensino com orçamentos mais apertados. Certo. Então, para amarrar as ideias, a gente está falando de uma ferramenta que funciona porque usa a nossa motivação interna, nosso gosto por desafios e nos dá um lugar seguro para errar e aprender com isso. Isso.
E no processo, não ensina apenas conteúdo, mas desenvolve competências essenciais como pensamento estratégico, colaboração e resiliência. E como a gente viu, já é uma realidade aplicada de treinamentos de liderança a cirurgias virtuais. É uma mudança de paradigma completa. O aprendizado deixa de ser algo que a gente consome passivamente e passa a ser algo que a gente vivencia ativamente. O artigo da Lina Zhang fecha com uma frase que, para mim, resume tudo perfeitamente. O game é um novo livro. Não que um vá substituir o outro, claro, mas a ideia é que o aprendizado no século XXI, para ser realmente eficaz, precisa ser interativo, imersivo e relevante. E os jogos, com o avanço da tecnologia, não são mais uma promessa para o futuro da educação de adultos. Eles são o presente. Isso nos deixa com a reflexão final, quase uma provocação. Se o aprendizado pode ser tão mais eficaz e envolvente quando é estruturado como um jogo, o que isso diz sobre os métodos mais tradicionais, a palestra, o manual, a prova de múltipla escolha, que ainda dominam nossas empresas e universidades? E, trazendo para o nível pessoal, como os princípios da gamificação, metas claras, feedback imediato, recompensas por progresso, poderiam ser aplicados para acelerar os próprios objetivos de desenvolvimento de alguém, mesmo sem ter acesso a um software sofisticado. Você ouviu O Impacto dos Games como Ferramenta de Aprendizagem para Adultos, publicado no portal editortech.com.br.